Está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, edifício inspirado em colônias de formigas. Novo programa habitacional do governo pode movimentar a construção civil. Com comentários de Fernando Code. Aniversário de Paulo Mendes da Rocha, com participações especiais de Fernanda Frois, Graciele Castro, Helena Barros, Léo Giantomasi, Luana Fabres, Natália Cavalcante e Theo Gouveia. Eu escolhi uma notícia que saiu no ArcDaily de um projeto na cidade de Calgary, no Canadá. E por quê, né? É um projeto do escritório também canadense, que eu não conhecia, não sei se alguns de vocês conheciam, que é o Mother of Soft Design and Architecture. Saúde! Chama de moda. Moda, tem alguns que chamam de moda, é verdade. E eu escolhi esse projeto, assim, eu achei bem, eu analisei o projeto, achei bem interessante, mas o objetivo de eu ter trazido essa notícia é muito pelo fato de que o projeto em si, ele teve, o escritório teve como referência colônias de formigas. Mas antes, deixa eu falar que a sede é do Atabot, que é uma empresa canadense que trata de uma forma inovadora, isso nas palavras deles, né? As cadeias de suprimentos. Então, a ideia é falar um pouco do projeto e dessa referência à natureza, que tem um termo que chama biomimética, e que é justamente esse olhar para as estruturas, né, biológicas, enfim, de entender como que a natureza funciona, a natureza na sua completude, não pensando em plantas só, enfim, a natureza como um ecossistema, como, né, um sistema complexo que é, e trazer soluções criar soluções, seja na arquitetura, no design, na tecnologia, na medicina, enfim, várias áreas através dessa análise, né? O Velcro é um exemplo disso. Bem interessante, né? Que foi uma inspiração no ser vivo na natureza, e que trouxe essa tecnologia e criou uma coisa que hoje é muito comum no nosso dia a dia, que é o véu. Mas eu só queria trazer isso justamente porque eu acho interessante hoje, quando a gente tem trazido muito o tema, tem falado muito de questões de meio ambiente, essa relação do ser humano com a natureza, e que esse conceito da biomimética é justamente parar e analisar aquilo que a gente tem ao nosso redor. Vamos dizer assim, que as soluções estão aí. A própria internet, ela é uma referência à natureza, aos sistemas dos fungos, como eles trabalham. A gente acha que a gente é super criativo, né, o ser humano pensou na internet, na verdade isso já existe na natureza. E aí é por isso que eu trouxe esse tema, para conversar um pouco com vocês sobre o assunto. Bom, confesso que quando eu vi a notícia, eu fiquei tentando buscar essa relação, né, da obra com a colônia de formigas, e acho, né, não tenho certeza, porque aqui ele não descreve de onde vem a inspiração e por que ele compara com a colônia de formigas, mas acredito que seja porque todos os caminhos não têm, entre aspas, rua sem saída, né? Então acho que é um pouco mais dessa ideia da organização espacial que ele tenta trazer, comparando com a colônia de formiga, e que eu achei bem bacana, né? Todas as soluções ali, tá certo que ele aproveita a restrição de gabarito ali para fazer o teto inclinado, mas toda vez que você vai para uma sacada, né, para a área externa ali, sacada entre aspas, né, que não é exatamente uma sacada, mas é um espaço, um pátio, que ele interliga com o pavimento inferior ou superior, né? Então,
É muito louco, assim, né? Se você vê ele como percurso, se você começar a andar só pra frente, você não precisa dar volta, né? Ele sempre tem um lugar pra ir. E eu acho que é um pouco dessa ideia de buscar isso no projeto que fez com que ele comparasse, ou em cima do estudo da formiga, ele trazer isso um pouco pro projeto. E aí também com essa ligação, né, que ele faz em todos os aspectos, todos os ambientes, né? Ele consegue trazer essa ideia de um lugar flexível, né? Então ele consegue ir moldando os espaços de acordo com a necessidade, tanto que ele trata isso dentro das questões ali de um pedido do cliente, né, de fazer com que o espaço fosse sustentável daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Que ele possa ser Sim. mutável, assim, né? E aí, como você consegue ter esses acessos em todos os lugares, meio que fica fácil você deslocar um ambiente para sei lá, do térreo para o primeiro pavimento, né? Como ele é tudo solto, é como se fosse inserindo blocos, né? Então isso é uma coisa bem interessante nesse projeto. É justamente isso, Satoshi, que você analisou, né? Porque a colmeia a colônia, desculpa, das formigas, elas fazem a partir, nasce da terra, então ela vai construindo e vai subindo, como se nascesse, brotasse da terra mesmo, né? Uhum. E aí é justamente isso, essa coisa dos caminhos, e aí ele tira né, que você consegue ir de qualquer lugar, você consegue acessar o outro, e as visões, né, que ele tem essas visões, ainda mais no local lá onde foi construído, é um local muito bonito, tem as paisagens, e você consegue avistar essas paisagens, né? Então, se você olhar uma colônia de formiga em corte, assim, Uhum. lembra muito, sim, o projeto, essa referência que eles trouxeram, né? Isso que eu ia colocar, Elis. Parece aqueles filmes que você vê, às vezes, americanos, que tem os lugares de exposição de formiga, que é justamente uma colônia de um formigueiro, só que num negócio de vidro, então você consegue enxergar o formigueiro em corte, né? E é muito parecido com a ideia do projeto, então me lembra muito, né? E eu acho que é muito interessante a ideia de você pegar coisas que já funcionam na natureza, ou seja, já funcionam de forma natural, né? Se aconteceu isso é porque é a melhor forma, sabe? Não fazem, a natureza não faz nada tipo como tentativa e se não der certo depois eu tento de novo, não. Ela faz porque aquilo é o jeito certo, é o jeito mais fácil de fazer e mais fácil não, é o que vai funcionar, né? Uhum. E então, pô, é uma ideia genial porque quantas coisas a gente acaba não faz totalmente muito diferente do que a natureza faz e por isso tem que às vezes gerar mais manutenção ou às vezes tá errado, e a natureza é um melhor exemplo para a gente usar, principalmente na questão de construção, né? Se funciona na natureza, a gente pode tomar como base para as nossas construções, porque com certeza vai funcionar. Bom, e aí eu fui nas imagens, né? Porque eu sou meio igual criança, assim, eu gosto de ver os coloridos. Aí fui nas fotos, cara, e eu achei... No gibizinho da Turma da Mônica, você ia direto pra tirinha do final, né? Exatamente. Que é o mais rápido. Resume a coisa toda. Eu abri uma das imagens aqui, que é como é que fala? Um organograma, né? Mais ou menos, não sei se a palavra é essa, que mostra aqui cada plantinha, ou melhor dizendo, o porquê que eles escolheram isso, né? Apesar daquilo que vocês já falaram aí, existem algumas restrições lá. E tinha uma restrição de gabarito, né? Que é por conta de um aeroporto que tem e é uma rota de aeronaves ali. Então o edifício não podia ter aquele gabarito mais alto em toda a sua extensão, né? Ele é preciso, assim, ele descreve o edifício e as soluções adotadas de uma maneira primorosa. A primeira racional, né? Muito racional, nada é por acaso, né? A primeira coisa que eles abordam aqui é que, assim, grande parte dos edifícios, o interior dele, um edifício tradicional, né, uma caixa, o interior dele recebe pouquíssima luz, né? Vira um buraco negro lá. E aí isso já deixou eles com essa vontade de fazer alguma coisa que fugisse dessa caixa. Tá aí vindo essa questão do contexto do aeroporto, da rota do avião, já houve mais uma decisão ali de eventualmente trabalhar uma coisa que tivesse alturas diferentes, né? Ele fala sobre essa questão dessa fachada que é uma grande fachada, você vê que é a maior de todas, né? Me parece que em área, que recebe uma quantidade de insolação enorme e é onde eles vão, inclusive, fazer alguns buracos ali para um convívio social, onde as pessoas vão
umas praças ali, né? Por sua vez, essas praças são voltadas para onde tem o melhor visual, a parte mais bonita da cidade. É um edifício que formalmente me agrada muito, eu gosto bastante, assim. Enfim, os meus apontamentos vão ser, eu vou falar especificamente sobre essa questão mesmo da arquitetura, sabe? De como eles resolveram os materiais e tal, né? E, enfim, é isso, é um edifício muito interessante, Elis. Acho que tudo na natureza acontece por um motivo e vendo esse organograma que você falou, mostra que realmente todas as decisões do projeto têm um motivo do porquê foi projetado dessa forma. Tipo, acho que às vezes a gente não, né? Mas tem projetos que você às vezes acha soluções que você entende, mas tem coisas que você ainda não consegue enxergar o motivo, às vezes é por costume de projetar daquela forma, e esse projeto você vê claramente que tudo foi muito bem pensado e tudo tem um motivo de ser. Então, comparando com a natureza é muito assim. Justamente, a natureza ela busca gasto mínimo de energia, né? Energia, não estou falando de energia elétrica, energia como energia da física mesmo, né? Então, essas soluções, principalmente quando a gente fala de soluções para arquitetura, essa análise, esse olhar mais atencioso para como ela soluciona certas questões, é muito interessante para nós arquitetos, né? Porque, sem dúvida, ela vai contribuir para quando a gente fala de edifícios sustentáveis, né? Porque esse é um ótimo exemplo, né? Quando o Samuel trouxe essa questão, eles conseguiram trazer maior iluminação natural dessa forma. E é justamente como acontece, essas aberturas acontecem na colônia das formigas. Então, quando a gente fala hoje de pensar edifícios sustentáveis ou como, né, agir de forma sustentável, nada mais do que a gente olhar com atenção como que isso é feito na natureza. E a gente consegue ter soluções incríveis ao mesmo tempo que não agridam tanto o nosso, né, o meio ambiente e não só o meio ambiente, pensando no meio ambiente natureza, mas meio ambiente como sociedade, como, né, enfim. Então, esse tema é um tema que eu acho muito interessante, daria para elencar inúmeros, não inúmeros, mas tem alguns projetos aí. Às vezes até instintivamente a gente faz algumas coisas sem perceber e isso está na gente, afinal de contas nós somos, né, vou vir eu aqui com esse papo, mas é algo que faz parte do que eu faço hoje, mas nós somos natureza, então olhar para como nós agimos também, isso influencia muito na forma como a gente projeta, sem dúvida. E aí é um convite a não quebrar tanto a cabeça, né, e querer ser tão autossuficiente o ser humano e olhar com atenção, sim, ao nosso redor e o que o nosso meio tem a oferecer. E aí, só para somar, quem tem interesse no assunto, tem uma americana, que é a Janine Benyus, que tem um livro muito interessante sobre o assunto. Ela aborda não só a arquitetura, mas em diferentes áreas, como eu falei, isso vem na medicina, vem na engenharia, na tecnologia, enfim, diferentes áreas. E é como a natureza inspira para a inovação, né? E aí o livro chama Biomimicry. Mimicry. Legal. E tem TEDs também dela, né? Tem bastante material interessante, assim, e que vale a pena para principalmente quem se interessa. Ou mesmo que não é para focar, digamos assim, mas para abrir a mente, sabe? Das possibilidades. Legal. Top. Acho que o Calatrava podia estudar um pouquinho mais isso, né? Sempre querendo criticar, né, Satoshi? Impressionante. Não, porque É até interessante. ele já pega um pouco da influência na arquitetura dele, um pouco na natureza, né? Só que parece que ele faz, pensando assim, né? Parece que ele faz meio de qualquer jeito. E até você me lembrou de uma questão que é interessante também. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode falar de materiais, né? Uhum. E hoje em dia a gente tem aí materiais como plástico, concreto, que eles são feitos, eles não são sustentáveis porque eles não degradam, né? Então ficam aí por anos e anos no planeta. Então tem muitas pessoas que estudam através da biomimética para criar novos materiais e materiais tão resistentes como, por exemplo, tem gente estudando
a teia de aranha, que é assim, de uma resistência absurda, para criar materiais para construção civil também. E aí, de forma a ser um material mais sustentável, ecologicamente correto, enfim, como queiram chamar. Então, assim, eu acho que de novo, não querendo ser redundante, mas para abrir a mente para as possibilidades, eu acho incrível quando eu comecei a ver. E tá aí, tá tudo ao nosso redor, a gente não precisa ir tão longe, né? A gente só tem que aquietar e olhar com atenção mesmo, que a gente pouco olha com atenção para além do nosso umbigo. Só acrescentando essa última fala, eu acho que é muito isso, a gente vê direto as pessoas querendo, vamos usar tecnologia para tentar descobrir melhor forma de imitar uma pedra sem ser uma pedra na bancada para ter menos manutenção, e obviamente que se não é natural, alguma coisa está, tipo... A forma de degradação disso provavelmente vai ser muito diferente de como seria o natural. Então, é isso. Muitas vezes eu olhando para o nosso umbigo, achando soluções tipo, não tem o saco de ficar limpando essa pedra ou a manutenção que vai dar essa pedra, então eu quero uma coisa que não dê manutenção e foda-se depois disso. Uhum. Então, acho que é um bom exemplo. Mas não acredito Oi? que as empresas estão indo para esse caminho, sabe? Eu acho que eles estão tentando aliar os dois pontos, sabe? Tanto a praticidade quanto a funcionalidade aí, com sustentabilidade, com pensar num jeito ecologicamente correto, sabe? Eu acho que tem esses princípios carregando junto, sabe? Eu acho que a tecnologia vem evoluindo junto, não mais como foi num tempo industrial, na Revolução Industrial, né? Eu acho que algumas, né? Acho que, obviamente, em todas as áreas você tem os dois tipos de pensamento, sabe? O quero lucrar a qualquer custo e o lado mais sustentável. Mas eu concordo que atualmente tem mais empresas pensando dessa forma, né, do que tinha antigamente. E até foi curioso que quando eu vi essa notícia, um pouco antes eu escrevi o post da semana do blog da Sol Verde, eu escrevi sobre esse assunto, né, em relação a observar a natureza. E aí eu acho que eu queria tomar a liberdade aqui até de ir um pouco mais a fundo no assunto. Quando a gente fala observar também, implica na forma como nas nossas relações com nós mesmos e com os outros, e com outros não só pessoas, mas todos os tipos de seres vivos e inclusive o planeta, né? E essa sede, esse desejo que vem da primeira revolução industrial, do eterno, de que seja um negócio durável pro resto da vida ou mesmo questão de desenvolvimento econômico de um sentido que é sempre crescente, né? Isso é insustentável, isso não existe, né? Pelo menos a gente está hoje vendo que realmente é insustentável não só na questão pensando nos impactos, mas para nós mesmos, que isso implica em doenças hoje do século XXI, como depressão, e mesmo essas ideias. Posso parecer que eu estou indo muito além, mas eu acho que é para trazer aqui essa reflexão também do eterno, do material que é eterno, do lucro que é eterno, e isso é insustentável em diversas formas. Nós, seres humanos, não conseguimos sustentar isso. Então, a gente olhar para o entorno e entender que a natureza é um ciclo, e que nós somos um ciclo também, e tem a vida e a morte, isso passa a nos levar a entender tudo de uma outra forma, entender que sim, as coisas têm que ter seu fim, né? E aí a gente passa a pensar e agir para trabalhar e para aceitando isso de forma nós vamos trabalhar. E a gente pode até voltar, que a gente vê que realmente as edificações não são para sempre, né? Mas enfim, eu tomei a liberdade de ir um pouco mais além, porque eu acho que nada é como a gente tem olhado há muitos anos aí, e então hoje algumas indústrias, voltando ao assunto das indústrias, acho que tem entendido isso, tem visto esse ciclo e tem entendido que para a gente ser sustentável, de novo, eu não estou falando de plantio e meio ambiente, só estou falando sustentável na forma geral, né? A gente tem que olhar de como que as coisas funcionam ao nosso redor, e a natureza está aí para nos ensinar muita coisa. A
A gente vai trazer uma notícia aqui do governo do Bolsonaro, mas não que a gente tenha alguma relação a favor ou contra, é mais pela discussão da notícia. E a nova notícia aí que está acontecendo para melhorar a nossa área aqui de construção civil é um novo programa habitacional que o governo está criando, pensando em criar, né? Não sei se está criando ou pensando em criar, que é focar na população de baixa renda, né? Então a ideia é que seja como se fosse um voucher ou um empréstimo financeiro aí num valor de aproximadamente R$ 70 mil, que ajudaria em municípios de até 50 mil habitantes. Então, que não tem muitos detalhes, né? Enfim, aí isso foi falado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, que é o Gustavo Canuto, e que ele acabou falando dessa notícia no jornal Estado de São Paulo. E aí a ideia, dentro desse voucher aí, é conseguir atender um público, né? Famílias com renda de até R$ 1.200 mensais aí, e que estejam em diversas regiões do Brasil. E para falar um pouco desse assunto, a gente convidou não, né? Ele mandou uma notícia pra gente e a gente achou interessante que, já que ele trabalha com a parte de construção, seria interessante ele participar dessa discussão, que é o Fernando Code da Execute. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente, os ouvintes. Primeiramente, achei essa notícia bem interessante, né? Porque, assim, a gente não fazia tempo que a gente não ouvia falar nada sobre essa questão de programas que envolvessem a construção civil. Eu acho que o grande último programa foi Minha Casa Minha Vida, que tem uma expansão e hoje alimentam muitas construtoras, né? Principalmente a MRV, que cresceu graças a esse programa do governo, né? Agora, essa, vamos dizer assim, notícia, né, foi soltada aí sobre o voucher de 70 mil, tem que ver como é que ela vai ser inserida nesse mercado. Mas eu acho bem interessante, porque já pode se tornar um partido de alguma coisa maior, né? Eu, primeiramente, vi que são 50 mil pessoas, ou 50 mil pessoas, assim, dentro da cidade, que podem se beneficiar da 1.200 pessoas. Então começa a ter, e tem que se envolver engenheiros e arquitetos. Então começam-se a criar moradias melhores. Então eu acredito que com a inserção desses profissionais vão ter residências melhores, né? Então com 70 mil, dependendo do tipo de construção, você consegue fazer uma coisa legal, né? Então eu agora não sei como é que ela pode ser feita, né? Não, aqui fala muito da questão de municípios com até 50 mil habitantes, né? E se a gente parar para pensar, são cidades minúsculas, né? Que vão ter esse apoio, né? Vai acabar atendendo muito pessoal do Norte e Nordeste, né? São cidades, principalmente na meiuca do Brasil, né? Onde tem 50 mil pessoas com essa renda, né? De R$ 1.200, ou seja, muito próximo do salário mínimo, né, da família. Então, mas eu acho importante sempre, porque vão criar formas de trabalho, né, indiretas, que seriam contratações de engenheiros e arquitetos, que vão tornar responsáveis pelas edificações, e também para o pessoal da construção civil, né? E fora também os fornecedores, principalmente assim, de materiais básicos. Mas eu acho que vai ter que ter uma estruturação legal desse programa aqui para conseguir criar escala nisso. Isso demorou um pouco também, quando houve o Minha Casa Minha Vida, demorou um pouco para as construtoras entenderem como é que ia funcionar e tem que começar a ter escala em cima disso. E agora tem que ver se esse voucher pode ser usado também só para uma reforma, uma construção, ou se não uma aquisição, né? Então tudo isso que vai ter que ser visto, né? Mas eu acho que já é algum começo, né? Até porque no mercado de construção civil tá parado, né? Sim. Acho que tem algumas coisas interessantes nesse plano. É claro que é muito superficial aqui o que a gente tem de notícia, mas a questão como é um voucher, né, dentro das possibilidades eu poderia morar ou construir, né, reformar, enfim, em algum lugar que seja de maior interesse para a família, né, e não como muitas vezes no Minha Casa Minha Vida acaba sendo mais deslocado, né, regiões mais deslocadas do centro, né? Então acho que tem essa vantagem. E a outra vantagem que eu vejo também é não estar preso de repente num padrão de Minha Casa Minha Vida, né? Eu poder ser só de entrar dentro desse valor, eu poderia fazer ele dentro das minhas necessidades, né? E aí eu acho que aí seria muito importante o papel do arquiteto, do engenheiro, para conseguir fazer essa demanda de acordo com cada família, né? Então, esse plano pensaria muito mais individualmente do que coletivamente, né? Acho que sim. E também, dependendo da região, ele tem um método construtivo diferente, né?
Sim. Então a gente não pode dizer que o pessoal que mora na região norte tem muitas casas em palafitas, que é próximo de rios, né? Onde sofre com aqueles rios intermitentes que as cheias na época das chuvas. É totalmente diferente do povo do Nordeste, né? Onde tem que ter uma proteção ao calor muito maior, né? Sim. Então são coisas diferentes. Então ele iria se adaptar, não seria aquele carimbo, né? Onde você tem um padrão que seria adotado para todo mundo. E sim ia ter essa flexibilização, né? Nesse método construtivo. Eu acho bastante interessante. Se criar, principalmente nessas áreas norte e nordeste, também começa a virar um polo de atrativo, né, de trabalhos e desenvolvimento também, porque é bem precário, né? A gente conhece essas áreas, então elas são precárias hoje ainda, né? Sim. As duas áreas. Então pode ser muito importante. E assim como o interior do Mato Grosso, se não o interior ali vamos dizer assim, de Goiás, então deve ter também muitas tipologias parecidas. Então seria meio para resgatar, né, essa condição financeira. E lógico, aí é cíclico, né? Você está fazendo uma casa, aí da casa você precisa ter fornecedores que vão gerar empregos, que vão ter aqueles transportes também dos materiais, que aí vira uma grande roda, né? E vai movimentando a economia. Apesar de ter seus problemas, Bolsa Família, apesar de tudo, ele provoca esse consumo que gera empregos indiretos, que geram outros tipos de empregos, né? Então, você tem também um valor expressivo. Agora tem que ver quanto que eles vão investir. Não adianta investir 1 milhão aqui e beneficiar 10 famílias que não vai mudar o cenário nenhum. Se a gente falar de alguma aplicação de alguns bilhões, aí a gente começa a ver um outro cenário. E também ver como é que vai funcionar esse voucher, né? E também não tomar que não tem uns grileiros de voucher, né? Também. Chegou lá, uma família pegou, a outra pega emprestado também, né? Então, essa outra família, então tem que ver essa questão, essa fiscalização, né? Ou começa a vender, né? Quem ganha o voucher vende começa o a vender o voucher. voucher. Vai parecer ingresso de show, né? A porta do show. É um tema delicado, né? Pensando em Brasil, né? Como é que você ajuda sem prejudicar as pessoas que realmente necessitam, né? Sim, mas infelizmente a corrupção está instaurada no país, não tem como. Isso daí até você vê, acho que no cotidiano das pessoas, todo mundo tem querendo ter uma vantagem em alguma coisa. E assim, isso daí vai acabar acontecendo também. Mas eu acho que só de ter essa iniciativa já é alguma coisa. Eu não sou petista, também não sou bolsonarista, não sou nada. Mas eu acho importante ter esses programas de desenvolvimento. Agora tem que ver quando que eles vão conseguir instalar isso, né? Até aprovar, conseguir uma pequena implantação e como será feito, né? E também a escala, né? Que nem eu falei, não adianta colocar 100 mil aqui, 1 milhão aqui que não vai ajudar ninguém, né? Teria que ser uma escala bem maior. E os beneficiados. E você acha que se isso for aprovado e estiver funcionando a todo vapor aí, isso de alguma forma incentiva a construção civil em grandes cidades, tipo São Paulo, Rio, assim? Ou você acha que é legal, mas isso só vai mostrar o crescimento em locais mais distantes, que são essas cidades menores de até 50 mil habitantes? Acho que vai depender muito dessas restrições que forem implantadas, né? Se for uma cidade de 50 mil, aí Rio e São Paulo sem chance, né? Mas, assim, podem ter o interior do São Paulo, no interior do Rio, que possam começar a ter esse tipo de construções, aí vão atrair outros polos, né? Mas será que Paulo, no estado de São Paulo, tem alguma cidade no interior com menos de 50 mil habitantes? Se você pesquisar, tem, viu? Se não me engano, tinha uma cidade perto de Botucatu, até uma região fazendeira, até comprou uns cafés lá ali perto, chama Pardinho. Se eu não me engano, essa cidade tem 25 mil pessoas. Ah, entendi. Entendeu? Aí, assim, não estou falando de um lugar tão longe, tô falando cerca de 200 quilômetros de São Paulo. E aí você começa a ter esses polos de criação de casas, aí vão atrair o pessoal que é da cidade mais próxima, que é uma cidade média, que é Botucatu, que tem em torno de 100, 150 mil habitantes. E aí eles vão começando a criar polos de venda de materiais para abastecer. Então essas cidades que estão mais próximas, você enxerga um crescimento. Também enxerga o crescimento. E da própria cidade também, porque ali, querendo ou não, vai se criar, vamos dizer assim, o material de construção do seu Zé, para comprar prego, comprar parafuso. Então, e aí depois vai ter o quê? Vai se manter, porque vai ter uma manutenção, né? Aquelas casas, depois de um tempo, vão começar a ter algum tipo de problema, que pode ser mínimo ou pode ser grande, mas vai ter alguma coisa que precisa ser feito, alguns reparos, e vão se mantendo. E aí vira um grande ciclo, né?
E também vai ter essa. Quando eu vi a notícia, também que vai ser. Esses vouchers também vão ser vinculados ao nome de engenheiros e arquitetos, né? Ou técnicos de edificações. Então, esses aí eu acho que vão ser os grandes beneficiados. Entendi. Esses profissionais que vão conseguir tocar essas obras, né? Apesar de não ser uma grande escala, mas assim, trabalhando com uma equipe enxuta, você consegue pagar as contas. Eu tava pensando aqui, né? Quanto menor a cidade, menor o desnível social, né? Então, Sim. se as cidades que vão ser beneficiadas são cidades pequenas, né? Eu acho que pode ser considerado pequenas. Tipo, quem for beneficiado com esse voucher, será que realmente vai precisar? Porque já que, sei lá, cidade pequena tem um desnível menor social, talvez todo mundo já tenha uma casinha ok para morar e que o comércio local ali já funcione para abastecer as necessidades daquela pequena cidade, sabe? Assim, ela é nivelada, a renda, mas é por baixo, né? Não é nada. Não, é É por nada baixo, bom. mas É, mas pensando assim, você não acha que uma cidade um pouquinho maior, né, que nem Sorocaba aí, sei lá, deve ser pelo menos 5 vezes maior que essa cidade aí de Pardinho, né, Pardinho? certo. De repente, Sorocaba é uma cidade que precisa muito mais, a população precisaria muito mais desse voucher do que a cidade de Pardinho. Isso sim. Ou eu acho que talvez o que pode se inserir também são aquelas cidades dormitórios, né? Que ficam próximas às grandes cidades, né? Ou Uhum, médias cidades. Aí eu acho que começa a virar um grande atrativo para as pessoas irem para lá também e sim. provocarem o desenvolvimento. Eu acho que Que assim faria mais sentido, né, esse plano. sim, eu acho que poderia ser, mas eu acho que eles precisam ainda azeitar, né, esse plano para ver como é que vai funcionar esse desenvolvimento, porque assim é um desenvolvimento que vai acontecer bem regional, né, não vai ser macro, né. Eu acho que ele vai ser bem setorizado, assim vai ser regiões onde eles vão trabalhar e seria importante. Uma área que eu acho que pode ser importante é ali perto da Zona Franca de Manaus. Se tiver algo desse tipo, provocar um desenvolvimento ali na área de construção, ele poderia ter novas habitações e dali das nossas habitações, as pessoas que trabalham ali naquela área industrial passam-se para essas áreas desenvolvidas, que é um pouco mais periférica, mas, por exemplo, mas pelo menos você teria uma habitação de boa qualidade e com desenvolvimento ali da região, né? Acho que assim faz mais Poderia sentido. ser. Mas vamos ter que esperar ainda para ver qual que é a real intenção do governo, né? Se vai acontecer, né? Esse que tá uma bagunça danada. Se ele quiser voto, ele vai começar a fazer alguns planos específicos aí, só pra tentar uma reeleição aí, né? Não sei. Ninguém sabe o que passa pela É. cabeça dele. Então, não tem isso. Só para finalizar a notícia aqui falando de prazos, previsão, aqui fala que não há previsão de verbas para vouchers no orçamento de 2020, né, mas que o Ministério da Economia está trabalhando para buscar espaço para conseguir implementar essa proposta. Então, no mínimo 2021. E pensando em reeleição, acho que pode casar aí nesse período mesmo. Sim, eles vão querer buscar votos. É. Mas apesar de ser esse lado político, mas acho que o mais importante seria o desenvolvimento mesmo, Sim. além de qualquer coisa. E a retomada, principalmente dessa construção civil aí que está muito sofrida, né? Que não alcançou nem, assim, vamos dizer assim, em 2012, 2013, ali onde estava começando a crise, né? Vamos dizer assim, que a gente estava num índice 100. Agora a gente está no nível 80, né? Então a gente não conseguiu nem chegar próximo ainda no nível que a gente estava antes. Em vez de ter um crescimento, aliás, teve uma queda, né? Sim. Todos os índices, tudo até, acho que foi um dos setores que mais sofreu. Bom, a próxima notícia, a gente não podia deixar de falar e comentar, que é o aniversário do Paulo Mendes da Rocha, comemorado no último dia 25 de outubro. E o Paulo Mendes é considerado pelo CAL como o maior arquiteto brasileiro vivo. E aí, pensando um pouco nesse título, né, que o CAL acabou dando para o Paulo Mendes da Rocha, a gente fica um pouco curioso para também saber um pouco a opinião de vocês. E a gente convidou alguns ouvintes e algumas pessoas que já participaram aqui com a gente no Arc 2P. A gente mandou a seguinte pergunta para eles, que foi: você acha que o Paulo Mendes da Rocha é o maior arquiteto brasileiro vivo que temos e por quê? E aí a gente recebeu esses áudios aqui, a gente vai colocar aqui na sequência um compilado de resposta e espero que vocês curtam a opinião de cada um e vale pela reflexão. Bom dia, pessoal da Arc 2P, pessoal que está ouvindo a gente, tudo bem?
Meu nome é Fernanda Frois, eu sou arquiteta aqui em Sorocaba, São Paulo. E sim, Paulo Mendes da Rocha é o maior arquiteto brasileiro vivo. Ele tem representado muito bem a arquitetura brasileira com suas obras no exterior, no Brasil mesmo. Recebeu o Pritzker já pelo conjunto da sua obra. E eu acho que é um arquiteto que agrega muito, que tem uma representatividade muito grande da arquitetura brasileira. Ele conversa com o ambiente sempre, toda a obra. E eu acho que ele usa muito a questão do público, de espaço público, de interagir com outras pessoas. Então, nas obras dele, ele proporciona isso, essa questão toda de interação do público mesmo. Você pode perceber que nunca é uma coisa individualista, por mais que seja casa, nunca é um espaço muito fechado, uma coisa individualista. Ele é sempre aberto, é sempre pro pessoal, pro público. E é uma coisa muito interessante nas obras dele, inclusive. E ele usa o concreto absurdamente bem, maravilhosas as obras dele. E acho que assim, a gente tinha o Niemeyer antes, e que usava as curvas, tinha toda essa questão da conversa das curvas. E eu acho que com o Paulo Mendes da Rocha a gente tem a questão dos vãos. Ele usa muito concreto, uns pilares desenhados diferentes, e toda a obra tem uma conversa com o ambiente que ela está inserida. Eu acho que é isso. Paulo Mendes da Rocha, parabéns pelo seu aniversário. E sim, você nos representa aqui e lá fora. Muito obrigada, pessoal. Bom dia. Tivemos a participação da arquiteta Graciele Castro, de Dourados. Sim, sou até suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela arquitetura do Paulo Mendes. A sua arquitetura é feita para as pessoas e pensando para o convívio em sociedade. O ser humano tem essa necessidade de estar em convívio com o outro. E Paulo Mendes traz essa essência nas suas obras, e acredito que é isso que o torna tão especial. Tivemos a participação da arquiteta Helena Barros, de Maceió. Sem dúvidas, ele é sim. É o arquiteto vivo com maior reconhecimento no mundo. E reconhecido muito novo, né? É uma coleção aí de menções honrosas, prêmios diversos. E tem um Pritzker, pra mim, meu Deus. Eu sou bem suspeita porque eu sou apaixonada por suas obras, né? Sempre arrojadas, com aqueles vãos enormes, concreto armado aparente, né? Elas falam por si, amplas, acolhedoras, iluminadas. São obras realmente muito marcantes, e fazer essa arquitetura para mim é excelência. E são mais de 60 anos aí de carreira, né? Noventão, e ele continua criando e se destacando, né? Mais uma prova aí que arquiteto não se aposenta, né? Fala galera do Arq 2P, aqui é o Léo Jean Tomasi e eu tô aqui para responder a pergunta de vocês se na minha opinião, o Paulo Mendes da Rocha é o maior arquiteto brasileiro vivo hoje. Eu acho que no Brasil hoje nós temos uma série de escritórios de arquitetura de vanguarda que tem produzido uma arquitetura de muita qualidade, como MMBB, Andrade Moretin, Brasil Arquitetura, Ângelo Bucci, que é um arquiteto incrível. E se a gente analisar a produção desses arquitetos, a gente sempre vai ver uma influência da arquitetura do Paulo Mendes, né, que vem daquela escola paulista do brutalismo, do uso de materiais puros, da forma pura. E o Paulo Mendes da Rocha é uma grande influência para esses arquitetos, para a nossa geração também.
o Paulo Mendes da Rocha ele tem uma vasta produção de obras públicas, sempre com viés social, né? Inclusive obras públicas internacionais. A gente vê o Museu dos Coches lá em Portugal, que ressignificou toda aquela área na beira do Tejo, né? Deu toda uma nova espacialidade para aquela região. Então eu acredito que tem um conjunto de obras e a produção dele fazem com que, inevitavelmente, ele seja o maior arquiteto brasileiro hoje, na minha opinião. E, inclusive, a obra dele faz, né, com que a arquitetura brasileira tenha uma projeção internacional que coloca a nossa arquitetura no mesmo patamar do Álvaro Siza, que é uma referência para Portugal, Peter Zumthor. Então, você ouve o discurso do Paulo Mendes da Rocha, ele está sempre indo além da questão do projeto de arquitetura em si, de resolver os problemas de espacialidade, mas sempre buscando referências no discurso dele na cosmologia, geologia, antropologia, psicologia, e toda essa bagagem dele a gente vê sempre refletida na obra. Então acho que por isso e por todo a qualidade, né, da obra dele, eu acho que não tem como a gente negar que o Paulo Mendes da Rocha é sim um dos principais arquitetos brasileiros que está vivos hoje. Um abraço. Oi, galera do Arc 2P, tudo bem? Aqui é a Luana Fabres. Primeiramente, obrigada pelo convite. Achei o máximo poder dar minha opinião e fazer parte de uns minutinhos aqui com vocês. Bom, perguntar se alguém é o maior naquilo que faz, né? É pesado, né? Medo. Se tratando de arquitetura, hoje em dia a gente tem inúmeros arquitetos bons mesmo, né? Que estão contribuindo demais aí para a nossa arquitetura. Mas querendo ou não é outra geração. Se tratando de Paulo Mendes da Rocha, ele é outra geração, é a geração do Oscar, do Artigas. Pensando nisso, primeiramente, sim, ele é o maior arquiteto brasileiro vivo. Mas tem os fatos concretos, né? Os prêmios estão aí para dizer quem é Paulo Mendes. Depois de Niemeyer, é ele que nos representa, nós arquitetos brasileiros, no prêmio máximo de arquitetura, o Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura. Ele também é ganhador recentemente do prêmio do Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, tem o prêmio Imperial Japão, tem o Riba Gold, tem o prêmio do Mies van der Rohe. Nisso, ele contribui para um alcance internacional, ele é conhecido mundialmente, né? Ele leva o nome do Brasil, ele representa os arquitetos brasileiros. Isso já bastaria, mas tem mais. Esses prêmios, eu acho que eles são resultados de vários fatores. Tu imagina tu te formar e no outro ano tu ganhar um concurso. Ali, ele já mostrou porque ele veio, né? Ele realmente é bom. Brutal, literalmente, né? 2, tem a contribuição com a cultura arquitetônica brasileira. Ele vem do movimento moderno, né, da escola paulista, usando concreto, né, daquela forma crua, limpa e clara que eles falam, e são projetos incríveis, nacionais. Tem uns criticados, né, mas faz parte. Depois ele tem uma transição para a arquitetura contemporânea, se tornando destaque, né, nos últimos anos, né, até que ele ganhou esses últimos prêmios. E dando um exemplo de arquitetura contemporânea, falaria do Sesc, né? Para mim é como se tivesse construído um edifício novo. Mas não, ele fez um teatro no subsolo, ele colocou uma piscina na cobertura, ele colocou uma estrutura nova, né? Aqueles 4 pilares, dando novos andares, novos usos. Aí terceiro, ele tem um pensamento muito forte, crítico, assim, ele é um pensador racional, ele é um filósofo, né? Eu gosto da questão do desprezo pelo supérfluo, como ele é avaliado, né, por um crítico italiano. Eu concordo e pego isso como referência para mim, né. 4. O resultado, eu acho, disso tudo é o modo dele criar. Como ele fala nas entrevistas, ele não gosta de mimimi, de papo de criatividade. As coisas para ele tem que se ver. Ele vê na mente dele e aí ele coloca no papel, né? Ao mesmo tempo onde ele diz que não existe o projeto ideal, né? Cada projeto existe a oportunidade de realizar uma aproximação. Então são vários fatores, né? Ele é um arquiteto diferenciado. 5, eu finalizo, né, concordando, né, com a opinião dele, onde ele diz que nós somos arquitetura. A partir do momento que ocupamos espaços,
ali a arquitetura. Valeu, galera. É isso. Sim, galera, sim, ele é o maior arquiteto brasileiro vivo. Falei rapidinho, mas é isso. Obrigada por poder falar, tá? Me sigam lá nas redes sociais, Luana Fábio Arquitetura. É isso, beijo, tchau. Tivemos também a participação da estudante de arquitetura Natália Cavalcante. Acho que o maior arquiteto não. O maior, mais representante, sim. Porque, para definir, acredito que um maior arquiteto seria necessário ver todos os outros e isso é impossível. Então, ele é o maior representante, ele é o que tem mais nome, mais voz para falar da arquitetura brasileira. Mas definir o maior arquiteto é um ponto muito delicado. Tivemos a participação do Theo Gouveia, aqui de São Paulo. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse programa. E eu vou direto ao assunto. O Paulo Mendes da Rocha é o maior arquiteto brasileiro vivo? Para mim a resposta é positiva. Sim, ele é. Agora, o porquê? Bom, geralmente quando a gente pensa no arquiteto, a gente vai de cara começar a pensar nas obras dele, nas construções dele. E eu refleti sobre o trabalho do Paulo nos últimos tempos, principalmente motivado por umas discussões que eu tive na aula de teoria na faculdade no semestre passado. Que a gente teve que estudar, eu, pelo menos, né, meu grupo teve que estudar o MUBI. Nós estávamos estudando obras de caráter cultural na cidade, presentes na cidade de São Paulo ou em seu entorno. E a gente começou a estudar a obra do Paulo e ver o livro do Paulo, e a gente começou a perceber que depois de um tempo, quando você estuda muito arquiteto, você olha para uma determinada obra, você consegue perceber algumas coisas da forma, talvez que você consiga identificar que tal obra de tal autor. Isso não acontecia no Paulo. A gente via as obras dele e cada uma tinha alguma particularidade. Tem a questão tectônica muito forte, você tinha, é claro, toda a questão da estrutura aparente em todos os casos, mas a gente ficou se questionando, né? Poxa, é complicado, né? Então, onde é que está a essência da arquitetura do Paulo? A gente começou a refletir sobre isso, começou a ler sobre isso. Desde então, eu tenho lido muitas outras obras de teoria de arquitetura. Chegamos a ter uma palestra dele lá na faculdade. E daí as coisas começaram a ficar mais claras para mim e obviamente eu já reconheci a importância do trabalho dele, mas tudo ficou bem evidente para mim desde então. Uma garota, né, questionou ele sobre essa questão de linguagem de arquitetura e ele disse que a própria arquitetura é uma linguagem e que ele não tem essa opinião, nem o trabalho dele reflete, como a gente já tinha percebido, essa ideia de que tipo o arquiteto tem uma linguagem ou ele tem uma maneira de se expressar. E a gente percebia desde o começo que a cada obra ele percebia coisas do entorno, coisas do território, da cidade. Ele sempre teve uma postura muito crítica. Ele sempre foi um cara que sempre emitiu opiniões sobre a sociedade. E ele acredita que um dos papéis do arquiteto é agir dessa maneira, o que também, diria, aumenta muito a influência dele, né? Então daí a gente começou a refletir. Se então é nessa crítica, nessa leitura que está a essência a alma da obra dele, né? Poxa, mas o Paulo não é um arquiteto moderno? E aquele modernismo do Corbusier? Bom, quando a gente começa a estudar o modernismo, a gente sabe que muitos dos arquitetos considerados modernos, dentro da modernidade, aqueles 5 pontos que o Le Corbusier definiu, ele mesmo subverteu isso mais para frente na carreira dele, né? Mas daí o conceito da modernidade começou a se dar por outras questões.
muito forte nesse campo do discurso, qual a sua postura em relação ao uso dos materiais, da produção e da força de trabalho, das relações que existem na sociedade. E se você analisa todo o discurso do Paulo, as palestras dele, o que ele fala, tudo isso é extremamente presente na América Cidade e Natureza. Ele assumiu que o arquiteto tem que externar esses valores, esses desejos de uma sociedade melhor, que ele fala que isso seria realmente ser revolucionário, não deixar de sonhar, de externar suas ideias de uma sociedade melhor. É por isso que ele é moderno, e aí é que está a alma dele. Eu fui ler um texto do Tadao Ando no começo desse semestre, que ele fala da questão da lógica transparente dele, né? Que você deve observar todo o território de maneira crítica. Óbvio que o Tadao está num contexto completamente diferente do Paulo, mas isso foi uma outra coisa que despertou minha cabeça. Eu falei, bom, é isso. O Paulo, a essência do trabalho dele, a influência do trabalho dele, está justamente porque ele tem esta postura crítica. Os projetos dele surgem de posturas críticas, de análises do entorno. Então, quando você vê ele contando sobre a pedra no céu do MUBI, ele vai lá e conta sobre a questão de criar uma referência de escala, e que também os edifícios nos arredores não são tão altos. Quando ele vai falar do Cais das Artes, ele, naquele filme dele, né, o documentário do Tudo Projeto, ele fala que eu quis fazer essa janela comprida porque de uma certa maneira isso enquadra o horizonte e a gente pode ver os barcos indo e vindo como uma espécie de quadro vivo. Ele analisa cada ponto de uma maneira crítica, ele dá um passo atrás em cada decisão. Na casa do Geraci, ele vira e fala, bom, a gente pode construir isso rapidamente, qual o tamanho máximo de uma viga que eu consigo botar no caminhão para já resolver o vão dessa casa. Então eu acho que é por isso que o Paulo é o maior arquiteto brasileiro vivo, porque ele tem essa ética, essa postura profissional da crítica, do debate muito forte, da questão moral, da importância do arquiteto na sociedade, do papel dele e do que é realmente ser moderno e por que não deixamos de ser moderno, e como podemos continuar sendo modernos. É admirável, eu acho que toda a história dele é admirável, a questão dele ter um começo de carreira super forte e ter aquele baque dos anos da ditadura militar para depois retornar e ganhar esse reconhecimento mais tardio. E se a gente juntar todos esses pontos, a gente consegue entender por que o trabalho do Paulo é tão influente e por que o Paulo é o maior arquiteto brasileiro vivo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha participação. E um grande abraço a todos e até mais. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que tenham curtido, principalmente esse formato novo da notícia do Paulo Mendes da Rocha, que a gente tentou trazer opiniões de diversas regiões do Brasil com profissionais e perfis diferentes, né, de arquitetos. Então a gente trouxe pessoal do Sul, pessoal do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, né, para falar um pouco do Paulo Mendes da Rocha. E espero que vocês tenham curtido. Mandem um feedback para nós também, que é sempre importante. Agradecer ao Fernando, acho que já é a terceira participação, né? Terceira participação. Bom, vocês já devem saber os contatos aí, mas vamos abrir o espaço aí mais uma vez.
Obrigado, viu, Satoshi, pelo espaço que foi fornecido. A gente discutiu um pouco sobre essas políticas, né? Que é uma coisa complicada aqui em nosso país. E vou deixar os meus contatos, né? Você entra no site execute.com.br ou se não nos nossos canais de mídias sociais. É só procurar @execute, você vai achar no Instagram, no Twitter, ou se não no Facebook, né? Então você vai conseguir nos achar por lá. E espero que nos sigam e agradeço pela participação mais uma vez. Valeu. Aproveitar também, deixar o convite para vocês aí, ouvintes, que queiram participar com a gente, comentando alguma notícia, algum artigo, alguma matéria que saiu aí nas mídias mais recentemente aí, ou também pode mandar sugestões de temas pra gente, sugestões de notícias que vocês queiram que a gente comente, sugestão de convidados, se você quiser patrocinar também, se quiser ser um parceiro, é só mandar um e-mail pra gente, podcast.arc2p@gmail.com, ou pelo Instagram. Nosso Instagram é podcast_arc2p. Aproveita também para assinar o nosso podcast no seu agregador preferido aí, né, de sua preferência, que isso fará com que você receba a notificação de quando tiver episódio novo e também ajuda a gente a ser indicado para outras pessoas que têm interesse em arquitetura. E se você usa algum produto da Apple aí, considera avaliar a gente com 5 estrelas e deixar um comentário, que isso ajuda a gente bastante, porque é a partir dessa plataforma que as outras vão buscar informação e avaliação de quão relevante o nosso podcast é. E agradecer novamente o Fernando, que participou com a gente na notícia do novo programa aí do Bolsonaro, e os nossos convidados que responderam a pergunta do Paulo Mendes da Rocha, que é Fernanda Frois, Graciele Castro, Helena Barros, Léo Giantomasi, Luana Fabres, Natália Cavalcante e Theo Gouveia. Fica o nosso agradecimento e aproveitando, vamos deixar o perfil do Instagram deles aqui na descrição do episódio. E acho que é isso. Espero que estejam curtindo essa temporada. É uma temporada que a gente tá meio que pilotando aí, né? A gente tá fazendo tudo pela primeira vez, mas espero que estejam curtindo. Espero que estejam vendo a nossa evolução. E nos encontramos na semana que vem. Fechou. Vamos indo que tá correria já por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Valeu, um beijo, um abraço a todos aí. Valeu. Falou. Obrigado.